Olá, nós estamos iniciando mais um programa Câmara História pela TV Câmara de Araçatuba. Na primeira fase deste programa, nós apresentamos entrevistas que foram gravadas no ano passado, durante as comemorações do centenário de Araçatuba. E trouxemos aqui várias personalidades que, a seu modo, ajudaram a construir um pouco da história desta cidade. E nesta outra fase, nesta segunda fase, nós já estamos realizando entrevistas inéditas aqui no estúdio da TV Câmara. E hoje temos uma visita muito especial. Vamos conversar com a dona Regina Pavan Pereira, uma senhora com muita juventude, muita força, 93 anos de idade, 94, né, dona? Já praticamente 94 anos de idade, e tem um porém. Foi a primeira mulher nascida e registrada em Araçatuba. Na época nem em Araçatuba, não tinha nem cartório, né? Foi registrado em Birigui. Em Birigui ainda, né? 94 anos, dona Regina. 94 anos. Aí tá forte, falando Graças muito a bem, Deus. a memória é muito boa, Graças né? a Deus. Então vamos lembrar um pouquinho para a senhora contar um pouco da história de Araçatuba. Praticamente 94 anos vivendo aqui em Araçatuba, né? O que a senhora lembra, dona Regina, da infância aqui na cidade? Praticamente não tinha muita cidade, não tinha nada na né? infância da gente. Não Foi tinha. uma coisa que a gente não tinha coisa, mas era brincar em casa. Brincava, era só isso. Na cidade era mato, mato em volta. Aqui eu lembro quando a praça aí era cercada com arame farpado, quando fez a cidade, era terra, tudo isso eu lembro. Não tinha nada, Não tinha praticamente. nada. A sua família, o seu pai, ele chegou em Araçatuba em que ano? Em 14. 1914. 1914, dia 7 de maio de 1914. Veio com a família já? Tinha mais irmãos já nascidos? Não. Não, aqui vieram 7 famílias. 7 famílias? 7 famílias. Italianos? Tudo de italiano. E vieram da onde? Vieram de Jardinópolis. Ah, ele já... Vieram da Itália, meu pai veio mocinho, né? Sim. Depois ele foi em Jardinópolis, lá ele casou com 19 anos. E aí depois ele veio para cá, ele já veio com 5 filhos. 5 filhos? 5 filhos. Quantos irmãos no todo a senhora teve? Eu tenho todo, eu tive 13. 13 irmãos? 2 morreu, né? E depois, logo, minha mãe não criou, um criou com 20 dias e outro com 7 dias morreu. E o resto, 11, foi criado. Tá certo. Quando o seu pai chegou, em 1914, praticamente... Aqui não tinha nada. Nada. Para comer, precisava ir comprar em Penápolis, as coisas de comer. E o trem passava um dia sim, um dia não. Precisava pousar 2 noites lá em Penápolis. Poxa, e tão perto e... Então, ele não tinha. Tá certo. Não tinha, bom, também não tinha nem estrada de terra Não também. tinha nada. Não tinha nada. Ele chegou, logicamente, e começou a derrubar a mata, né? Derrubar mato. Fez a casa lá perto, porque meu pai pegava da saída de Birigui até na Rua Tupinambás, o terreno dele. Compreende? Ele pega na Euclides da Cunha. Isso. Compreende? Onde... E ia até na 1º de maio. E pegava da saída de Birigui até na Tupinambás. Com de frente a chácara do Doutor Valadão. E na época que ele chegou, depois da derrubada da mata, ele começou a plantar, era agricultura, Começou a plantar, o que ele era? plantou café. 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 Primeira coisa, ele plantou café. Mas na viada do 18, acabou com o café. Deu uma geada forte. Forte, acabou com o café. Então, ele acabou com o café e plantou capim. Começou a trabalhar com gado. Com gado. Com gado. Mas era gado de leite, para tirar Gado leite. de leite, né? Gado de leite. Ah, tá certo. Aí ele tinha o caminho, ele tinha carro de boi, compreende? Ele puxava tijolos, areia para construir as casas aqui na cidade. Foi ele que trabalhou ele que construía, trazia as coisas. Depois ele comprou carretão, não sei se o senhor conhece o que é carretão. O caminhão mesmo? Não. É de boi. De boi. Era carreta ainda, carreta, de boi. Depois fala carretão, que tem 2 carretas, né? Sei. Aí para puxar madeira, toras. Sei. Ia na água limpa, saía de manhã e pegava as toras lá e chegava de tarde com as madeiras. Meu pai depois comprou um caminhão. Não era uma vida fácil. Não, foi trabalhar. Trabalhou muito. Agora, dona Regina, a senhora nasceu, então, basicamente, logo depois que ele chegou aqui, que a família chegou? Um ano e meio. depois. Um ano e meio. Um ano e meio. A senhora se lembra a década de 20? Já tinha escola em Araçatuba? Tinha a senhora escola. já pôde estudar eu aqui? Pude estudar, eu comecei a estudar com 9 anos. Só trabalhei, fiquei 9 anos.
Aí 9, 10, 11, então eu cheguei nos 12 que saí. Eu não tinha, quando eu passei para o terceiro ano, não tinha aluno que fazia, dava para formar uma turma. Uma turma. Então, Aí a senhora parou de estudar? Aí parei de estudar. Mas eu tinha loucura para estudar. É. Sabe que é loucura para estudar? Poxa, e era difícil para ir para outra cidade, então, não tinha como. Não ia, minha mãe não deixava de jeito nenhum. Tinha que trabalhar. O que se fala da história de Araçatuba é que os trens vinham, a senhora está dizendo um dia sim, um dia não, né? Que passava o trem e no começo até eles paravam aqui, pernoitavam aqui, né? Pernoitava, E vinha muita gente de fora. A cidade era muito movimentada depois da década de 20, porque 30? Eu não posso falar do centro da cidade, porque nós morava na chácara. Sempre morou na chácara? Nós sempre moramos na chácara. Quer dizer que aqui o centro a gente só vinha aos domingos, só à noite. Para passear. Para passear. O resto a gente não sabia. Vinha na igreja, era só. Mas dizer, a maior parte passava na chácara. Agora, uma coisa que a senhora estava dizendo é que a senhora sempre trabalhou muito, desde criança. A família trabalhava muito, né? Trabalhava. Que hora que a senhora levantava? 3h30, 4 horas da manhã. Para fazer o serviço, tirar leite. Ajudava a tirar leite? Ajudava a tirar leite. Tirava leite de 16 vacas todo dia. E a senhora disse também que carregava peso, desde criança também. Carregar peso. Eu tenho desgaste na coluna por causa de carregar peso. 10 litros de leite cheinho e carregar 2 quilômetros todo dia. 2 quilômetros? 2 quilômetros. Eu pegava ali lá da Cristiano, da Euclides da Cunha. Sim. Até na Bandeirante, com esses pesos nas costas, todo dia. E era vendido para... Vendia para as famílias, né? Para as famílias. Tá certo. A senhora chegou a ver índio aqui em Araçatuba? Não cheguei. Não? Não. Naquela época já não tinha mais. Quando meu pai veio também já não tinha mais, já tinha E se diz que houve muito problema de violência aqui em Araçatuba no começo? Não, com a minha família não teve nada, né? não. Minha família não teve nada. Não enfrentou esse tipo de problema? Não, minha família não enfrentou esse problema. Tá certo. A senhora morava, como a senhora estava dizendo, na chácara, né? Então realmente não tinha muito... Não tinha movimento. Tá certo. Agora, estudo não foi, como a senhora disse, não foi possível prosseguir, não tinha. Não tinha estudo. O que a senhora lembra dessa época de Araçatuba? A cidade era pequena, era o trilho de trem só praticamente? Aquele tempo eu adorava. Eu achava melhor do que agora. Ah, é? Mas por quê? Porque, não sei se é porque a gente tinha aquelas amizades, aquelas coisas, compreendem? As pessoas se visitavam mais, sabe? Hoje quase ninguém se visita. Não tinha televisão, né? Não tinha televisão, cada um procurava uma coisa, outra, era diferente. O modo de vida, antigamente. Era muito diferente. Agora, a senhora que é a moradora mais antiga, eu creio que sim, a moradora mais antiga de Araçatuba, a senhora pode falar sobre uma polêmica que existe, que o ano passado, oficialmente, Araçatuba comemorou 100 anos, o centenário. Mas existem pessoas que dizem que não tem 100 anos. Não tem 100 anos de jeito nenhum. Eu um dia até falei para uma prima do prefeito, estava lá. E eu falei para ela assim, acho que foi o Sodré que prometeu a cidade que fizesse cinquentenário, ele mandava um dinheiro para fazer a festa do cinquentenário. E ele envelheceu Araçatuba em 2 anos, que era o último ano dele ficar lá. Então, eu falei assim, ele fez isso, eu falei para ela. Para pegar a verba. Para pegar a verba. A festa que ele fez, ele não fez festa nenhuma. Ele pediu para as escolas sair com esses alunos fazer a passeata. Foi só isso que ele fez. Compreende? Embolsou o dinheiro. Tá vendo como é que ele fez? Foi isso aí. Então foi isso que ele fez. Isso foi nos 50 anos, 1958. 58. Ele fez e envelheceu. Eu falei, Araçatuba não tem 100 anos. Então meu filho falou, mãe, a senhora não pode falar isso. Eu falei, falo na presença de quem for. Eu falei, não tem 100 anos. Agora ela tem. Não é de 1908, então é de 1910. Ela é do 10. 1910. 1910. Porque passava o trem deve ter chegado. O trem passou, 8. Passou mas ali. A cidade não era só linha. Não tinha ninguém, não tinha nada. Compreende? A estação era o vagão.
Exatamente. Então, isso só era um vagão. Quer dizer, a cidade começou, na verdade, as famílias começaram a chegar em 1910. 1910. Tá certo, tá certo. Dessa época de Meu infância... pai veio no 14. Isso. No 14. Não tinha quase ninguém aqui, compreende? Então, você vê. Para comer precisava ir em Penápolis comprar. Porque aqui em Araçatuba não tinha nada ainda. E se ficasse doente? Hã? Se ficasse doente a pessoa? Ué, morria. Morria, não tinha Mas não morreu ninguém aquele Só tempo. remédio caseiro, né? Não morreu ninguém. Tá Isso era certo. tudo forte. E, assim, na sua juventude, um pouco mais à frente, a senhora continuou trabalhando? Sempre trabalhando. Agora, na minha juventude, antigamente tinha muito baile. A gente dançia no baile. Meu pai falava assim, vocês podem ir no baile, mas se eu souber aí sim que deu seis, vocês não saem mais de casa, vocês não entram aqui. Então a nossa vida foi desse jeito, regada assim. E a praça dava para passear só no domingo, fazer só o domingo, footing. praças domingo. E cinema a gente ia muito. Tinha cinema também, né? Tinha cinema. Como que chamava o cine, a senhora lembra? Cine Ideal. Ideal. Era aí onde era o Banco do Brasil. Aí. E a senhora ia no cinema sempre? E meu pai, que adorava cinema, ele me chamava e eu ia junto com ele. Ah, tá certo. E o namoro, quando que começou? Hein? O namoro. O meu namoro começou em 40 e eu casei em 47. Ah, tá certo. Quer dizer, a senhora já não era tão jovem, né? Não era. Nunca namorei ninguém, só esse, só o meu marido. Ah, tá certo. A senhora disse que deixou ele na mão um tempo também, né? O namorado foi? Não, eu fui para a finada, minha mãe falou que ela ia fazer o tratamento só se eu fosse com ela. Sei. E o que eu ia fazer? Tinha que acompanhar, né? Eu fui com ela. Tá certo, mas depois deu tudo certo, deu fazia casamento? pouco que eu estava namorando ele, fazia 2 meses só que estava namorando ele. E quando que a senhora casou? Que ano que foi? 47. 47. 47. Teve quantos filhos? Teve um filho. Um filho, mas vale por 10. Ah, que maravilha. Ele mora em São Paulo, a senhora Mora está em me São Paulo. dizendo, né? Ele foi para São Paulo com 17 anos. Ele fez aqui o científico. Sim. E deixou, eu falei, não faz o terceiro científico aqui não, você vai fazer em São Paulo. Eu falei para ele. Ele foi chorando, não queria ir de jeito nenhum. Mãe, eu não vou deixar a senhora sozinha e tal, porque ele era muito grudado comigo. Filho único, mais difícil, mas né? ele é uma coisa fora de série. Que até o meu irmão falou um dia, ele falou, você foi abençoada ter um filho assim. Aí ele foi para São Paulo. Foi para São Paulo e eu nas cartas, a gente escrevia, naquele tempo não tinha telefone, eu só escrevia para ele, aqui está tudo bem, viu? Juízo! E eu falava para ele, compreende? Então foi aonde que... E ele se formou pela USP. Foi na USP. Ele entrou na USP, Mas eu passei um problema muito difícil com ele. Sim. Triste. Não foi difícil, foi triste. Foi em 74, ele foi preso. Não sei se vocês viram falar, Regina Duarte. Sim. Ela foi presa, né? E ela era colega dele na USP. Sim. E na caderneta dela achou o nome dele. Mas era da escola, lá de dentro. Isso. Foi na época da ditadura militar, né? Prenderam ele na rua. E ela ajoelhou nos pés do delegado, porque ela estava presa. Ela falou, ele não tem nada. Eu não tenho nada com ele. Ela falou assim, ele não tem nada nesse partido. Ela disse que ela ajoelhou, pediu pelo amor de Deus, que ele não tinha nada, mas era ditadura, né? A ditadura militar foi terrível, né? Não foi nada. Aí, eu fui para São Paulo e eu vi o interrogatório dele. Aí depois um marechal pediu para mim, falou assim, falou, manda umas cartas de pessoas que conhecem a família dele. Compreende? Pediu. Sim. O advogado pediu. Aí eu mandei. Eu pedi para o finado doutor Valadão, por telefone, para o Silvio Venturoli, para o Dante de Conte, que era amigo da gente, e para um tal de Rui França, que não saía dele de casa. Pedi por telefone. O senhor sabe, no outro dia veio as 4 cartas lá na minha casa. Que maravilha, hein? E eu fui pedir pessoalmente para um outro, o Cezinho, que foi prefeito aí. Prefeito. Que eu era amiga dele desde de criança, que eu ia lá conversar com a mãe dele, a irmã dele, nós era colega de escola.
Pois ele chegou e falou para mim, eu falei, você faz isso para mim, Zezinho? Ele falou, não, eu não entro nessa. Tinha medo dos militares. Mas eu chorei que você nem queria saber. Falei, a única pessoa que eu pedi, assim, pessoalmente. Ele me falou, disse, não. Ele falou assim, eu não entro nessa. Falei, tá certo. Mas no final deu tudo certo. Aí depois, quando eu fui assistir, a sessão lá do meu filho, era quase 1 ano já que ele estava preso. Poxa. Ele ficou 22 meses. Aí eu escutei aí que eu percebi o que eles escreveram. Que eu não vi o que eles escreveram. Ele falou assim, por que o senhor, de uma família tão humilde, o senhor chegar no ponto que o senhor chegou? Meu filho respondeu, meu esforço. Ele falou, o senhor é muito inteligente. Olha aí. Olha, eu não vi falar uma palavra de coisa do meu filho, só vi eles perguntar os marechais a 4 e o juiz. Ele falou assim, o senhor é muito inteligente. Tudo era essa a resposta. Aí teve uns 10 minutos de recreio ali, que ele ia tomar água, tudo, e eu fiquei no corredor assim, o juiz veio conversar comigo. O juiz veio e falou para mim, como que é o nome da senhora? Eu falei, meu nome? Ele pôs a mão aqui nesse ombro aqui e fez assim, eu peço, Dona Regina, eu peço para Nossa Senhora. Ele falou, não cometeu um erro em cima do filho da senhora. Olha aí. O que o senhor pode falar? O senhor está com Deus e Nossa Senhora, né? Tá certo, tá então, certo. Foi assim. Foi uma época muito difícil, foi realmente, muito difícil, né? A pessoa não tinha direito à defesa. E hoje ele está recebendo a indenização. Tá certo. Ele não quis tirar primeiro. Até há pouco tempo eu falei para ele, faz 35 anos, hein? Ele falou para mim assim, falei, pega o dinheiro e nós vamos para uma instituição, não vamos precisar desse dinheiro. Sim. Tem muita gente precisando. Não, mãe, eu não vou mexer, precisa mexer com advogado, eu não vou querer. Aí o filho dele agora pediu para o pai, falou, pai, pega a indenização. Diz que vai uns dinheirão, tá certo, ele tem direito, duas indenizações. É o mínimo que podem fazer. Ele tem 2 indenizações, daquela Sim. e tem uma da faculdade, que ficou 1 ano e trabalhou 1 ano e não pagou ele. Houve muito caso nesse. Então, 2 casos. As grandes cabeças da USP, na época, foram embora do Brasil. Os que puderam ir, né? Os que não puderam acabaram presos realmente, né? Tá certo. Então, foi isso. Agora, a senhora está dizendo do seu filho. E quando é que a senhora ficou viúva, dona Regina? Faz 12 anos. 12 anos? Fez agora dia 27 de agosto. Tá certo. 12 E anos. desde então a senhora vive sozinha e continua acordando de madrugada. Ai, como é mais madrugada. Como eu Acorda sou. cedo? Tem vezes que que nem eu saio, acordo, fico rezando, depois 20 para as 6, assim, eu saio, vou à missa, que é no Colégio das Irmãs, depois venho em casa, que é na segunda-feira, eu vou na Hidro, e é assim. Minha vida é essa. Então, bom, a primeira coisa que a gente constata é que a senhora é uma pessoa bastante religiosa. Sou, né? Graças a Deus. Reza muito? Rezo muito. Todo dia? Eu levanto cedo e eu rezo 40 minutos. Depois, quando eu vou deitar, eu rezo mais meia hora. Poxa vida, ali ainda vai na missa também. Ainda vou à missa. Tá certo. Agora a senhora não esquece da ginástica. Olha, nós estamos falando com a dona Regina, ela já tem 93 anos de idade. 94. 94, tá chegando, né? Dia 19, tá chegando. Tá chegando. E a senhora faz ginástica então? Lá na Hidro, né? Na Hidro. Ginástica dentro da água. Isso. Dentro da água. É muito gostosa, Dá é uma coisa maravilhosa. Pessoa, né? Você fica 50 minutos dentro da água. Mexe muito com as mãos e as pernas, compreende? Tá as pernas. Mexe muito com o corpo. A gente se sente muito bem, nossa. Isso é bom. Agora eu soube que, logicamente, a senhora também sempre se dedicou ao trabalho, ajudar outras pessoas. No caso, como tesoureira da Lareira, já faz muitos anos, né? Quanto tempo? Na Lareira eu estou desde 64. 45 anos. E tesoureira me puseram. Tesoureira, uma mulher em 79, ela foi eleita presidente. Então ela falou assim, eu pego a presidência se a dona Regina for a tesoureira. Então eu fui a tesoureira. Então até hoje, eu quis sair, falei, não, você só sai quando você se carregar. Então lá. É uma obra social, né? Há muitos anos. Uma vez eu fui fazia 1 ano que eu estava lá na Lareira, da tesoureira,
eu ia viajar. Eu ia viajar e falei para o gerente do Banco Itaú, falei assim, eu tenho dinheiro para viajar, mas eu quero dar um presente para o meu filho e para minha nora, mas eu quero dar dinheiro. Eu falei, eu não podia tirar, porque a caderneta naquele tempo só podia tirar no vencimento, isso, né? Não, então eu falei assim, eu pego o dinheiro da lareira, eu faço um cheque, falei para ele, e o dia que o senhor puder dar o dinheiro, o senhor põe põe de volta. Ele falou, dona Regina, deixa para quando a senhora voltar. Eu falei, não. Falei, eu não sei o que pode me acontecer lá. Ele levantou da cadeira e falou, a senhora nunca deve sair da tesouraria. Ele falou que assim, nunca vi uma pessoa igual a senhora. Então eu falei, graças a Deus, né? Que Deus bom. me deu essa cabeça, né? Tá certo. A senhora conheceu, assim, o Monsenhor Vitor? Conheci demais. É. Muito. Ele é muito querido até hoje, né? Muito, o nome muito. dele. Foi uma morte triste, de ação. Morrer de desastre, né? E na política, quem que a senhora acha que foi um nome assim que realmente deixou saudade? O Valadão. Valadão? Valadão. Valadão me deixou saudade. Foi um homem que ele pôs o asfalto, ele pôs luz em tudo quanto foi lugar. Ele fez o cemitério lá, ele ia no cemitério, coisas, tudo. Ele fez o caminho do cemitério. Ele fez, aquele trabalhou com amor. Ele saiu pobre, compreende? Ele não embolsou dinheiro da cidade, não. Ele saiu pobre. Mas fez muito para a cidade. Fez muito para a cidade. Ele fez muito para a cidade. Muito, muito. É. Foi o único, para mim, o melhor que tem hoje que eu falo. Pode os outros achar que, eu não sei, cada um tem um modo de pensar, né? Exato. É um modo de pensar. Agora, dona Regina, nesses 94 anos que a senhora mora aqui, a senhora nunca quis sair daqui de Araçatuba? Não, nunca saí. Mudar daqui, não? Nunca. Eu só fiquei 2 meses longe de Araçatuba. Nossa. Mas viaja? Viaja. E já tem alguma viagem programada, não? Tem. Mas não sei para onde. É no exterior, mas não sei para onde. É meu filho que arrumou. Ele falou, não vou falar para onde. A senhora é surpresa. Eu já fui o ano passado e eu fui também. Foi para o exterior, nós fomos para a Argentina, andamos para aquele lado tudo. Fiquei 8 dias dentro do navio. Que maravilha. Foi muito bom. A senhora gosta de viajar também, então? É bom, na companhia do filho é gostoso, né? É sempre assim, né? Tá certo. E tem muitos amigos? Amigos? A cidade inteira. A cidade inteira são meus amigos. Sai na rua, todo mundo conhece? Todo mundo me conhece. Todo mundo grita. É por isso que a senhora não quer sair daqui, né? Não é, e aonde? Né? Fiquei aqui mesmo. A senhora está dizendo que acorda cedo, mas dorme cedo também, né? Dorme cedo. Que hora que a senhora dorme? 8 horas. 8 horas da noite? Agora, tem vezes que eu vou sair, eu vou em festa, assim, não tem hora. Mas não deixou de ir em festa, de sair, não? Vou festa, sim. Tá certo. O que a senhora acha que é melhor, Araçatuba? A senhora até falou isso no começo da cidade. A cidade mudou muito em relação ao que era antigamente e hoje Araçatuba? Não, eu não acho, porque ela mudou, porque antigamente era diferente. Mas hoje ela está mais evoluída, ela está mais coisa, teve mais progresso, que antigamente não tinha o que tem hoje, né? Exato. Agora ela está melhor. Agora, dona Regina, conta pra gente, qual que é o segredo da juventude, de manter a senhora assim, tão ativa nessa idade? Acho que é levantar cedo. Levantar cedo. É levantar cedo. O meu senhor fala assim, a senhora está assim porque a senhora recebe o ar da manhã. Então levanta cedo, né? E não pega o ar da noite. E alimentação? A minha alimentação é uma alimentação que até o médico um dia falou para mim. Eu tinha uma feridinha assim no rosto, eu fui tirar e ele falou, o doutor Taksunó. Ele falou, a senhora vai falar para mim a alimentação da senhora. Que ele queria anotar também, saber, né? Falou, eu falei alimentação. Ele levantou e falou, também a senhora escolheu o melhor. Não é. Eu escolho o que eu gosto. De manhã cedo, eu como uma banana nanica, um pedaço de mamão, um danone de ameixa
e uma boa caneca de leite com café. Não como pão, não como nada. Agora, almoço para as 10, 10 e 15 é o meu almoço. Aí depois, a parte da tarde, eu só passo com leite. Tomo um litro de leite por dia. Certo. É isso aí. Não tem muito fácil a segredo. alimentação, não é? Tá certo. Eu não como carne vermelha. Não. Não. Eu só como carne de frango e peixe. Aí, tá aí a receita da longevidade da Dona comer. Regina. Tá aqui, 94 anos de idade. Dona Regina, muito obrigado. Nada, viu? obrigada, Por a senhora senhor. ter vindo. Desculpa se eu não fiz uma foi- coisa que imprime. Foi ótimo. Foi ótimo? Foi Então ótimo. tá Eu bom. tenho certeza que todo mundo vai gostar dessa entrevista, tá bom? E que hora que vai? Agora nós temos uma programação já de entrevistados, né? A gente tem trazido no programa várias pessoas e, logicamente, Quando eu creio que o nas senhor passar, próximas o senhor me semanas... avisa. Nós, porque- certamente nós avisa vamos mesmo, avisar porque sim. teve uma vez eu fiz e eles passaram e eu não vi Não, nada. e vai ter muita os gente- outros falam assim, eu vi a senhora. E eu falei, eu não me vi. E vai ter muita gente que vai assistir, principalmente porque nós vamos divulgar e dizer o seguinte, no finalzinho do programa tem a receita da longevidade da Dona Regina. Tá bom? Muito obrigado. E com isso nós estamos encerrando mais um programa Câmara História, hoje aqui com a Dona Regina Pavão, a quem agradecemos muito a presença. Obrigado por sua audiência, nós voltamos na próxima semana com um novo entrevistado. Até lá. TV Câmara, canal 96 NET TV, o canal da comunidade.